Fala, rapaziada. Beleza? Bom, começando aqui, né? O melhor pós-jogo do Brasil, como vocês sabem. Rapaziada, um pouco atrasado, mas me desculpem, né? Tinha algumas coisas pra resolver, mas cá estou eu. Corinthians 1/0. Deu a lógica, né, rapaziada? Tava meio que óbvio que o Corinthians iria se classificar nesse jogo. Aparentemente, eu não consegui assistir o jogo, tá? Mas, pelo que eu vi, teve uma dominância muito grande do Corinthians no jogo todo. Foi uma vitória magra? Foi uma vitória magra, apenas 1/0. Mas pelo que eu entendi da partida e do contexto da partida, o Corinthians não precisava se expor tanto e não precisava necessariamente, né, tentar uma vitória com um placar mais gordo, aparentemente, porque já estava com a vantagem de 1/0 no placar, então tinha só que administrar a partida, tentar fazer 1/0, que foi perigoso, tá? 1/0, mas só para garantir essa vitória um pouco com mais de tranquilidade. Caso chegasse a sofrer um empate, né, durante a partida do Barra. Algo que não foi possível, né? Ainda bem, né? Obviamente que o Corinthians se classificou. E antes que vocês, algum de vocês aí pergunte, mas cadê a camisa do Corinthians fazendo um pós-jogo? Tá frio aqui, tá, rapaziada? Mas, ó, o manto tá aqui, ó. Igual o Superman aqui, ó. O manto tá aqui, rapaziada. Pelo que eu vi, foi dos melhores momentos. Foi uma partida até que ok do Corinthians, tá? Não teve lá de coisas grandiosas, mas um destaque muito grande é o Rodrigo Garro, que jogou pra caramba. Esse jogo aí demonstrou que se não chegou ainda ao nível do Garro de 2024, falta isso aqui para ele conseguir novamente, né, ter aquele nível de futebol que ele teve no ano de 2024, que foi a sua melhor temporada pelo Corinthians até agora. O ano de 2025 foi um ano aquém, porque sabemos, teve problemas psicológicos devido àquele acidente que ele acabou se envolvendo, a sua lesão crônica ali no joelho. Teve o começo dessa temporada também, que com o Dorival Júnior não conseguiu recuperar o Garro e sacrificando muito ele, mas agora com o Fernando Diniz a gente pode se dizer, né, que estamos tendo novamente o melhor do Rodrigo Garro, aquela fase que todo mundo queria que ele jogasse esse ano, que ele está jogando e seja daqui para melhor, né, rapaziada? Caso possível, que ele consiga uma convocação para a seleção argentina, porque se alguns jogadores de outras seleções que atuam no futebol brasileiro conseguem, eu acho que o Rodrigo Garro merece. Para mim, vendo no meu ver, não fazendo comparação de nível de futebol, de história e de seleção. Se o Arrascaeta do Flamengo consegue uma convocação para a sua seleção, né, para o Uruguai, o Rodrigo Garro consegue também uma convocação para a seleção da Argentina. Até porque quem outro jogador no futebol brasileiro, no futebol mundial, que joga na posição dele, além do Messi, obviamente, né, que vai fazer essa função que ele faz? E eu digo, se ele for convocado para a seleção argentina, vai ser um up muito grande para o futebol dele e para o futebol argentino. Beleza que ele não teve nenhuma outra convocação, tá? Possa ser que, pelo que eu entendi ao longo dos anos, tá? A Argentina não convoca jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Por achar que o futebol brasileiro é inferior ao futebol argentino ou tem um preconceito com o futebol brasileiro. Embora a maioria dos jogadores deles venham para cá quando querem ir para fora. Mas foi essa aí, rapaziada, o jogo do Corinthians tá uma vitóriazinha magra ali de 1/0, mas que valeu a classificação, tá? Como vimos aí, gigantes caindo, né? Os Tricas caíram. Foram eliminados os Tricas. Outro que caiu também, o Framídia também, o Varmengo caiu também, foi eliminado. Nossa, cara, o bilionário que vai ganhar tudo foi eliminado. E o devedor que não paga ninguém tá nas oitavas, né? O atual campeão tá nas oitavas. Quem diria, hein? O time que não paga uma marmita, né? Não tá nas oitavas da Copa do Brasil. Novamente, mais uma vez. Muita gente tá falando aí de polêmica do Yuri Alberto ter falado que gostaria de sair, mas, cara, vocês que estão criando polêmica em cima disso, né? Da frase dele. Cara, eu falo pra vocês são um bando de trouxas, tá ligado? Porque não é de agora que o Yuri já demonstrou essa vontade e já deixou claro muitas vezes que tem a vontade, obviamente tem o interesse de sair. Ele quer fazer uma carreira na Europa, até porque é um cara novo e ele acha que tem um futebol nível europeu e que vai se dar bem, até para cavar vaga na seleção brasileira,
ter um salário maior, né? Obviamente que lá fora paga em euros, vai pagar para ele um salário maior, vai ter uma visibilidade no futebol europeu maior, né? E que a gente sabe que o Corinthians é um péssimo vendedor dos seus jogadores, então, historicamente, tá? É um péssimo vendedor. Se eu não me engano, a maior venda do Corinthians até agora foi o Moscardo pro Paris Saint-Germain, que já sumiu. Mas deveria fazer esse tipo de coisa mais vezes, tá? Vender seus jogadores caros, mesmo que eles sumam depois, mas venda mais caro pra esses times de elite aí que pagam caro. Mas que ele já deixou claro, né? Se eu não me engano, desde 2024, que foi a foi a melhor fase da carreira dele. Mas no final de 2024 ele já tinha demonstrado um interesse em ir pra Europa e fazer uma carreira na Europa. Em 2025 também, que foi a pior fase da carreira dele, foi 2024. Eu não lembro agora quando foi a pior fase, mas enfim, quando ele teve aquela fase terrível na carreira do Yuri Alberto, ele já tinha demonstrado que gostaria de sair, de procurar outros ares, ficou a pedido da torcida, do empresário, e que ele viu que ele iria se recuperar e se recuperou e jogou muito bem. Foi aquele Yuri artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? O protagonista do time do povo, tá? E mais uma vez, o Corinthians não tem protagonista, tá? É um time de coadjuvante. Mas que ele sempre deixou claro que ele tinha vontade de sair se chegasse uma proposta da Europa. E quando chegou, ele ficou meio balanceado. E se ele não tivesse a vontade de sair, ele não teria feito a sua cidadania italiana, que favorece ele a ir para um clube europeu com muito mais facilidade. Porque daí já tira a vaga de jogador estrangeiro, né? Ele entra como um jogador europeu lá por ter a cidadania italiana. Mas já tava claro já que ele iria demonstrar essa vontade de sair, tá? Eu não vou ficar bravo com ele, puto com ele. Bom, eu tenho aquele seguinte pensamento. Eu vou defender o jogador enquanto ele defender minha camisa. E enquanto ele tá defendendo usando a camisa do Corinthians, obviamente eu vou defender o Yuri. É um cara que a gente fica puto com ele, que a gente xinga, mas que a gente aceita, tá? Esse é o Yuri. Veio aí num jejum gigantesco, tava vários jogos sem fazer gols, mas faz gols importantes, igual fez esse contra o Barra, tá? Ele é esse jogador que cresce em clássicos. Muita gente tá falando, né, que esse esquema do Diniz está desfavorecendo o futebol do Yuri. Eu acho o contrário, tá? Porque o Yuri tem aquela característica de ser um jogador veloz. Ele gosta, aparentemente o que eu vejo, né? Ele gosta de ter uma disputa de velocidade contra os zagueiros. Muitos jogos a gente viu aí o Yuri Alberto, o Garro enfiando uma bola para o Yuri sair correndo e ele tendo a vantagem em cima dos zagueiros. Mas o Yuri, falta a técnica dele, um fundamento básico de centroavante, de pegar a bola e tirar do próprio ângulo. Ele tem essa falta de critério, de fundamento. Se ele pegasse esses lances, pegasse essas bolas e corresse para dentro do gol, para o meio do gol, né, para o meio da grande área, ele teria um ângulo e teria um aproveitamento melhor nessas chances. Mas é o Yuri, né, rapaziada? Igual eu falei, a gente só aceita que ele é assim, tá? Parece que falta alguma coisa na cabeça dele, né? Ou o técnico chegar nele e falar, ó, cara, as suas chances está tendo, do jeito que você gosta, de sair em disparada, sair na frente dos atacantes, dos zagueiros do time adversários, mas você não está sabendo aproveitar. Ao invés de puxar para dentro do gol, você tá tirando. Cara, se você tá na grande área, você puxar para dentro do gol, o zagueiro que tá vindo nas suas costas, se ele te derrubar, é pênalti. Então, tenha só essa noção. Não puxa pra sua pior perna, que ele sempre puxa pra esquerda. Embora muita gente fala que ele bate melhor com a perna esquerda, eu não acho. Se fosse por isso, ele seria o artilheiro com muitos gols de perna esquerda. E toda vez que ele puxa pra esquerda, a gente vê que ele isola ou chuta no goleiro. Então, se ele tivesse pelo menos esse fundamento, essa noção de puxar para o meio da grande área do time adversário, ele faria muito mais gols, tá? Se vocês pararem para prestar atenção, aconteceu isso contra o Barra, aconteceu contra o São Paulo, aconteceu contra os Tricas e acontece em outros jogos também, e ele nunca aproveita. Então, se ele tiver essa noção aí de melhora, ele vai melhorar nesse requisito. Mas, né, como muita gente fala, você não é jogador, você não sabe o que passa ali no campo, no momento. Cara, mas se ele fosse um cara que tivesse um fundamento básico disso, já seria automático, não precisaria parar para pensar ou pensar no que fazer. Já seria automático dele de puxar para grande área e não de tirar o próprio ângulo, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o pós-jogo de hoje, tá? Vitória do Corinthians. Falei um pouco do que eu acho do Yuri, tá? Se ele quiser sair, muito obrigado, Yuri, pela sua história que você conquistou no Corinthians, tá? Você não é ídolo ainda, por mais que seja querido por muita gente, tá? Na carreira sua mesmo, profissional, pessoal,
Faltou muito ainda para você demonstrar para ser um jogador histórico do Corinthians. Vai ser um jogador importante, marcante, mas não vai ser histórico. Posso ser que seja histórico, depois a gente relembrar o Yuri que foi artilheiro, mas que perdia muitos gols, que deixava muitos corintianos putos com ele. Mas você foi um cara histórico, tá? Um cara marcante, no caso, não histórico, um cara marcante, beleza? Que se você tiver que sair, tá? Que você tenha sucesso em toda a sua carreira, pra onde você queira jogar, e diferente de outros jogadores que saíram aí, que foram conquistar o seu sonho, tá? O Yuri já foi sincero desde o começo, então que você quiser sair, que você saia, que procure um clube melhor, que o Corinthians saiba aproveitar os passos que você vai deixar e buscar um jogador para que seja melhor do que você e que receba menos que você, tá? Que você recebe muito caro, o seu salário em proporcional que você proporciona ao Corinthians futebolisticamente acaba sendo pesado, você acaba sendo mais caro do que você merece pela sua perda de gols, tá? Por ser um centroavante, você deveria ser um cara que entregasse mais gols para valer o salário que você recebe. Mas como não é assim, eu sou um cara que gosta do seu futebol, mais ou menos, tá? Mas não um cara que tenha um ódio de você, Yuri Alberto. Então que você tenha um futuro muito grande caso você saia, tá? Se não conseguir sair, que você faça sua história aqui no Corinthians, por ser um cara muito novo também. E vocês que ficaram até agora, fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Esse foi o pós-jogo de hoje. Antes, vamos jogar amanhã no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Botafogo no Castelão. Então, vejo vocês no próprio domingo ou na segunda-feira, ou terça, não sei. Então fiquem todos com Deus, até uma próxima e vai Corinthians!